Mateus 6, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 16. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Você possivelmente pegou um esboço ali na entrada, também tem o texto no seu esboço ou aqui na projeção. Não vai ser por falta de Bíblia que você vai sair daqui sem receber a palavra de Deus hoje. Nós estamos nessa série de mensagens, Chegue Mais Perto. Essa série de mensagens tem muito nos abençoado e nos aproximado de Deus. O intuito dessa série é dar para nós e nos mostrar algumas ações, algumas disciplinas espirituais, e não por que dizer, talvez, algumas responsabilidades do próprio cristão, daquele que se diz seguidor de Jesus Cristo. Algumas responsabilidades, algumas disciplinas que são responsabilidades nossas, como cristão, porque a nossa espiritualidade não pode ser terceirizada. Disciplina espiritual é algo que você pratica para a sua espiritualidade. Não é exclusividade daqueles que vivem de forma integral para Cristo. Mas é para você, seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, se aproximar dele. E nessa série de mensagens, já alguns domingos nós temos visto, aprendido, algumas ações, algumas disciplinas que nos empurram para Deus, que nos aproximam de Deus. Há quem diga que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. E a gente percebe isso muito claramente no ministério de Jesus, porque o ministério público de Jesus, que começa após a sua tentação de 40 dias no deserto, Jesus, logo depois que saiu do deserto, algumas pessoas já começaram a seguir Jesus. E existem classificações desses seguidores. Muitas pessoas seguiam Jesus. Existia uma grande multidão que o seguia, mas o seguia de longe. Em algum momento, Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo, porque eu multipliquei o pão e vocês esperam que eu multiplique novamente e dê comida para vocês. Vocês não estão me seguindo por mim, mas vocês estão de longe me seguindo por aquilo que eu posso dar a vocês. Essa é uma primeira característica de seguidor de Jesus. Segue de longe. Segue esperando receber alguma coisa. Não segue de perto para se relacionar, mas segue de longe esperando receber algo. Mas existem também os discípulos, que são alguns. Nós vemos que não são apenas os 12 discípulos, mas existe um número grande de pessoas que seguiram Jesus em todo o seu ministério público. Essas pessoas estão mais próximas, se aproximaram mais de Jesus. Dessa multidão, nós temos esses discípulos. Desses discípulos, nós temos os 12, que depois vão se tornar apóstolos de Jesus, que estão mais perto ainda. São aqueles para quais Jesus explica suas parábolas, dá as diretrizes de forma mais pessoal. Mas dos 12, nós também vemos que existem 3 que estão ainda mais próximos. Pedro, Tiago, João. E o barquinho. Não, o barquinho não. Só Pedro, Tiago e João. São 3 discípulos que estão mais próximos de Jesus, que em algumas ocasiões estão com Jesus de forma exclusiva. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, entrou com Jesus na casa apenas Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi transfigurado, quem estava presente naquele monte era Pedro, Tiago e João, próximos de Jesus. No Getsêmani, quem estava lá? Pedro, Tiago e João, dormindo, mas estavam lá, mais perto. E dos 3 também existe um, o discípulo amado, aquele que estava mais perto ainda, que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Há quem diga que isso é um pouco orgulhoso, porque quem disse que ele era o discípulo amado foi ele mesmo, né? O próprio João diz sobre ele: olha, o discípulo amado é João. E quem disse isso? O João. Que altivez, né? Mas não deixa de ser verdade.
Um discípulo que estava muito próximo de Jesus. Muito próximo de Jesus. Isso é muito interessante. Essa proximidade, essa aproximação de Jesus, porque a Bíblia Sagrada nos deixa claro que nós não temos essa vontade de forma natural. O Novo Testamento deixa claro que ninguém tem vontade de se aproximar de Deus. Quando a gente diz chegue mais perto, a gente não está dizendo que você tem essa vontade natural. O Novo Testamento deixa claro isso para a gente. Paulo vai dizer em Romanos 3 que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém. Se todos nós que nos desviamos, nos juntarmos, Paulo vai dizer em Romanos 3, é um bando de gente inútil. Sem Deus, ninguém tem vontade de buscá-lo. Então, se você está aqui hoje querendo se aproximar de Deus, bem-aventurado é você, porque Jesus já começou a se aproximar de você. Se você está com vontade de Deus, bem-aventurado é você, porque Ele anseia por você desde a eternidade. Se você está com sede de Deus, Ele está com vontade de matar essa sua sede com água viva. Bem-aventurados somos nós, que temos vontade de se achegar a Deus, porque isso revela que Cristo já está se aproximando de nós, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos falar de uma outra disciplina, uma disciplina que talvez também seja uma responsabilidade dos cristãos, mas que nos aproxima de Deus, que é o jejum. O jejum. Eu disse, quando me caiu nessa data para falar sobre jejum, eu falei para o pastor William, o senhor está de brincadeira. Inverno, festa de inverno, a gente está vendendo feijoada. No inverno a gente já come mais, aí o pastor falou isso, aí você vai falar sobre jejum. Eu falei, obrigado. Mas nós precisamos resgatar essa disciplina espiritual que muito nos aproxima de Deus, que com certeza vai fazer você chegar mais perto. Nós estamos pouco acostumados a falar sobre jejum. Na igreja evangélica contemporânea, pouco se fala sobre jejum. Talvez você nunca ouviu um sermão sobre jejum. Talvez você está chegando agora na igreja e nem sabe o que é isso. Talvez você já está há um tempo na igreja e também nem sabe o que é isso. Pouco tem se falado sobre o jejum, é algo muito estranho para a maioria de nós. E os poucos que sabem, talvez não praticam, há muito tempo. Há muito tempo que você não tira um dia para jejuar. Há muito tempo que você não pratica esse ato de fé. As cartas do Novo Testamento pouco falam sobre jejum. Nós não encontramos algum ensinamento nas cartas do Novo Testamento sobre um jejum. O pouco que se diz, não é possível a gente estabelecer algum ensinamento, mas nos evangelhos, nós conseguimos enxergar e perceber que esse é um ensino muito claro. O jejum é um ensino muito claro nos evangelhos. Não só de forma dita, mas também como exemplo. Porque Cristo jejuou. Aqui nos evangelhos nós percebemos que essa prática ela está diretamente ligada à nossa espiritualidade. O jejum está diretamente ligado à sua saúde espiritual, ligado à sua espiritualidade. No Antigo Testamento nós vemos isso de uma forma mais prática, com uma ênfase maior. Se você ver o Antigo Testamento e ler com cuidado, você vai ver que vários trechos do Antigo Testamento você percebe pessoas e o povo de Deus jejuando. Inclusive no Antigo Testamento havia um dia, uma ordenança, o dia da expiação, em que todo Israel jejuava, como uma ordenança divina a Israel. Mas o que é o jejum? De forma resumida, o jejum é abster-se de comida, inteira ou parcialmente. Abster-se de comida, não de água, é importante dizer isso. Nós vemos poucos exemplos na Bíblia Sagrada de abstinência absoluta, de alimento e de água. Jejum significa você se abster de comida, inteira ou parcialmente. Um exemplo que nós temos disso é Jesus, 40 dias
no deserto, 40 dias e 40 noites. E o texto bíblico vai dizer que no final desses 40 dias, Jesus teve fome. Não vai dizer que ele teve sede. Possivelmente, nesses 40 dias, Jesus bebeu água. Jesus teve apenas fome. Muito raro você encontrar alguém ou algum tipo de jejum na Bíblia em que a pessoa ficou sem comer e ficou sem água. Nós vemos isso em Moisés. Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, também ficou 40 dias e 40 noites no monte, envolto a uma nuvem de glória, e recebeu as tábuas da lei. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer e 40 dias sem beber, mas isso entra no campo do extraordinário, entra no campo do sobrenatural. Há quem diga que se você ficar 40 dias sem comer e sem beber, você também vai para a nuvem como Moisés, mas não para a nuvem de glória. Você vai para o céu encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada enfatiza sempre que o jejum é abstinência alimentar. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo o jejum absoluto, depois que ele encontra Cristo no caminho para Damasco. A Bíblia vai dizer que ele fica 3 dias sem beber e sem comer. E talvez esse seja fisicamente o limite de um ser humano. 70% do seu corpo ou mais é água. Então, jejum é abster-se de comida. São muitas as situações em que nós vemos o jejum no Antigo Testamento. E nós vemos que na Bíblia existem vários tipos de jejum. Nós vemos na Bíblia que há jejuns públicos. Exemplo de Nínive, quando recebe a profecia de Jonas. O rei de Nínive declara um jejum público para todos daquela cidade. Ele diz: ninguém mais come, todo mundo veste roupa de saco e deita em cinza, para mostrar que nós estamos arrependidos. Um jejum público, mas também nós vemos alguns jejuns privados. Nós temos jejuns parciais na Bíblia Sagrada, que é o caso de Daniel. Quando estava na corte de Nabucodonosor, ele diz: olha, eu vou me abster de manjares desejáveis e não vou comer carne. Isso é um jejum parcial, mas existe jejum total. Enfim, a Bíblia relata para nós diferentes tipos de jejuns. Diferentes tipos de jejuns. Alguns dizem assim: olha, eu posso fazer jejum de celular? Isso se caracteriza mais como um voto, não como um jejum. Pastor Luciano Subirá, ele diz que esse tipo de voto, de dizer, olha, eu posso fazer um voto de ficar sem refrigerante, de ficar sem rede social, ficar sem celular, ele diz que isso não está mais caracterizado com jejum, mas está caracterizado como libertação. Então, você ficar sem celular e sem rede social é libertação, não é jejum. Ficar sem refrigerante é libertação. Talvez não seja jejum, porque jejum realmente é abster-se de comida. Abster-se de comida, inteira ou parcialmente, por um período determinado por quem está jejuando. E da forma que você assim colocar no seu coração, ou o Espírito Santo te guiar, assim como na generosidade das ofertas, assim como nos seus momentos de oração, o jejum é definido por aquele que jejua. Então, você não dá pitaco no jejum de ninguém, você faz o seu jejum com a sua liberdade, com a liberdade do Espírito Santo. E o primeiro texto do Novo Testamento que fala sobre jejum é esse texto que eu pedi para você abrir, e nós vamos ler ele agora, Mateus 6. É o primeiro texto do Novo Testamento que traz para nós alguma orientação quanto ao jejum. E o texto diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. É muito importante a gente lembrar que esse primeiro texto que fala sobre o jejum, ele é parte de um discurso, talvez o discurso mais famoso, o discurso mais estudado de Jesus, que é o Sermão do Monte. Importante a gente lembrar que
o que foi esse Sermão do Monte, para aqueles ouvintes que estavam ouvindo Jesus e para nós também hoje, para que a gente possa contextualizar essas palavras de Jesus. O que foi o Sermão do Monte? Jesus proferiu esse sermão como um padrão para todos nós. Jesus, ao pregar esse sermão, ele está mostrando para nós um padrão de vida que o seu discípulo tem que ter. Porém, o próprio Jesus reconhece que nós não conseguiremos cumprir essas exigências pela nossa própria capacidade. Mas nós só cumpriremos essas exigências através de uma nova vida. Que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: essa nova vida é a vida em que nós não mais vivemos, mas é Cristo quem vive em nós e que vive através de nós. É um modelo a ser seguido, porém é um modelo impossível de ser seguido naturalmente, mas é possível através de uma nova vida, e essa nova vida que temos em Cristo, onde não somos mais nós que estamos vivendo esse padrão colocado por Jesus, mas é Jesus através de nós, colocando em prática os seus próprios ensinamentos. Mas para a gente contextualizar um pouco aonde está o nosso texto, nesse contexto do Sermão da Montanha, assim como me foi ensinado, eu quero tentar rapidamente dividir o Sermão do Monte em 5 blocos, para que a gente possa contextualizar aonde Jesus está falando sobre o jejum. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele está em Mateus 5, 6 e 7, primeiramente no Novo Testamento. Também é relatado em Marcos, também é relatado em Lucas. Porém, nós vamos pegar aqui o texto de Mateus 5 e vamos dividir em 5 blocos, para que a gente possa entender e contextualizar um pouco aonde Jesus está falando sobre o jejum. E o primeiro bloco, Jesus começa o capítulo 5, do verso 1 ao verso 16, Jesus está introduzindo o seu sermão e ele está falando sobre a identidade do discípulo. Ele está falando sobre quem esse discípulo é, qual é a sua identidade. E esse discípulo, ele é feliz. E ele não é feliz porque as coisas vão bem para ele, mas ele é feliz porque, apesar de todas as circunstâncias, ele tem um pai que tem cuidado e que tem guiado a sua vida. Mas mais do que feliz, esse discípulo, ele é bem-aventurado. Ele não é só feliz. Essa felicidade do discípulo, essa identidade como alguém feliz, não é um estado de espírito. Não é essa felicidade e essa alegria como algo momentâneo, um estado de espírito. Mas esse discípulo, ele é sal da terra e ele é luz do mundo. O sal precisa salgar, como eu já disse, a luz precisa iluminar. Essa identidade alegre, feliz, bem-aventurada do discípulo, ele carrega aonde ele vai. O discípulo, ele é sal e ele é luz. E essa característica é muito clara. E o que isso significa? Que o discípulo, ele faz a diferença onde ele chega. Não são as circunstâncias que estão moldando a identidade do discípulo, mas ele é quem ele é em qualquer circunstância. Ele é bem-aventurado na pobreza, ele é bem-aventurado na fartura, ele é bem-aventurado na sede de justiça, é quem ele é. Não são as circunstâncias que dizem qual é a sua identidade, mas é o discípulo, como sal e como luz, que é o mesmo em todos os lugares, influenciando a sociedade, influenciando as profissões, sendo sal e sendo luz no mundo, apesar de qualquer circunstância. Jesus introduz o seu sermão nesse primeiro bloco, falando da identidade do discípulo. No segundo bloco, que é a partir do verso 17 até o 48, Jesus está falando da ética do discípulo. E a ética do discípulo, segundo Jesus, é uma ética do coração, não apenas das atitudes. É algo que vem de dentro, não apenas de aparência. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo mais. Não é aparência, é coração. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, mas eu digo que se você odiar no seu coração, você já se tornou um assassino de alma. Porque a ética do discípulo diz do coração, não diz apenas das suas atitudes e da sua aparência.
Se a lei está dizendo para você, olha, não adultere, Jesus está dizendo, a ética do discípulo é o coração, amigo. Se você olhar com olhar impuro, já aconteceu. De forma que o pecado não é necessariamente aquilo que eu faço, mas é a minha franca rebeldia diante da soberania de Deus, que conhece o íntimo do meu interior. A ética do discípulo é algo do coração, e Jesus está tratando isso do verso 17 até o verso 48, nesse segundo bloco. No terceiro bloco, que é todo o capítulo de número 6, Jesus está falando da espiritualidade do discípulo. Ele começa dizendo da identidade, ele passa para a ética do discípulo, e agora ele fala da espiritualidade do discípulo, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o que nós estamos vendo aqui nessa série de mensagens. Aproximem-se, cheguem mais perto. Está falando de espiritualidade, de como a gente se aproxima, de como a gente se relaciona com Deus. E nessa espiritualidade do discípulo, existem 3 bases para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, esmolas, que é a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, que afeta a vida do próximo. Segundo, oração, a minha espiritualidade que diz respeito ao meu relacionamento direto com Deus. E terceiro, jejum, a minha espiritualidade que diz respeito a como eu me relaciono comigo mesmo, porque eu me domino. É isso que Jesus está dizendo sobre a espiritualidade. E quando Jesus está falando sobre a espiritualidade, nesse bloco do capítulo 6, ele entra num campo que talvez seja o maior inimigo da espiritualidade do cristão, que é a ansiedade. Ele termina esse bloco do capítulo 6 dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque quem tem a sua espiritualidade sadia e dá do seu bolso para o próximo, aquele que tem a espiritualidade sadia e apresenta para Deus as suas necessidades em oração, e aquele que tem a sua espiritualidade sadia, porque se domina, precisa ter algo no coração, confiança. Se você não confiar em Deus, você não abençoa ninguém. Se você não confiar em Deus, você não ora, porque você não acredita que Ele suprirá a sua necessidade. E se você não confia em Deus, você não se abstém, você não se domina, porque você confia em você e não em Deus. E o termômetro, eu já disse isso em outro momento, para a gente saber sobre a nossa confiança, é exatamente isso, o descanso. Então Jesus está dizendo, quem muito anda ansioso, pouco confia. Quem muito confia, descansa. Jesus termina esse bloco falando sobre espiritualidade, nos dando essa advertência sobre a ansiedade. Temos que aprender a confiar em Deus. O quarto bloco, que é o capítulo 7, do versículo 1 ao 12, Jesus está falando sobre as nossas relações interpessoais. E aqui que Jesus nos dá a regra de ouro do cristianismo e a regra de ouro dos relacionamentos. O versículo 12 ele diz, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Jesus está dando essa regra de ouro de forma simples, de forma direta, para que a gente possa entender. Você quer ter um bom relacionamento? Faça para o outro aquilo que você quer que ele faça para você. É assim que funcionam os nossos relacionamentos interpessoais. Tudo aquilo que você quer que os outros vos façam, façam primeiro a eles. A lei e os profetas dependem dessa sua atitude. Essa regra de ouro do cristianismo. E a gente precisa aprender algo muito importante aqui. Algo que a gente já devia ter aprendido há muito tempo. Nos nossos relacionamentos interpessoais, no que diz respeito a esse tipo de conflito, você precisa lembrar que tem a ver com você e não com o outro. Diz respeito a quem você é e não quem o outro é. É assim que o cristão e o discípulo de Jesus se relaciona segundo o Sermão do Monte. Não importa quem está do outro lado, importa quem eu sou. Mas você é tão bonzinho com todo mundo e ninguém te agradece. Não diz respeito a quem são, diz respeito a quem eu sou. Sou eu quem faço a minha agenda. Não são os outros que definem as minhas atitudes. Mas no que diz respeito a relacionamento, eu sou quem eu sou, independente de quem é do outro lado.
É por isso que a gente não consegue dar outra face. É por isso que a gente não consegue se relacionar bem como Jesus está nos mandando, porque a gente quer que Cristo se relacione com a gente com um padrão da graça. Que Cristo não olhe para nós quem nós somos, que Cristo não olhe as nossas imperfeições, mas nos nossos relacionamentos interpessoais não existe graça. Eu te trato bem se você me trata bem. Eu te dou se eu tiver algo em troca. Nós fazemos contabilidade relacional, a gente coloca na balança e vê se vale a pena. E se a gente levar esse padrão para diante de Deus, a gente está perdido. É a graça. Aqueles que querem ser recebidos por Deus com graça, recebe todos com graça. Esse é o padrão dos relacionamentos. Jesus está nos ensinando como um discípulo se relaciona. E o último bloco, o quinto bloco, que é do verso 13 até o 29, que Jesus encerra o seu sermão, ele dá algumas advertências sobre falsos ensinamentos que virão. Tudo aquilo que Jesus falou, ele diz, se falarem ao contrário, está errado. Ele alerta sobre os falsos profetas e os falsos ensinamentos. Essa estrutura é uma estrutura muito simples, talvez simples demais, do Sermão do Monte. Mas é muito importante a gente saber disso, por quê? Para a gente saber que o nosso texto está inserido nesse contexto onde Jesus está falando sobre a espiritualidade do discípulo. Jesus está falando sobre o jejum no momento em que ele está tratando da espiritualidade do discípulo. E mesmo que o jejum não seja um imperativo no Novo Testamento, você encontra orai, você encontra vigiai, mas você não encontra em nenhum momento ninguém dizendo jejuai. Mas mesmo não sendo um imperativo, diante da luz que nos é iluminado no entendimento nessa noite, nós sabemos que Cristo espera que um discípulo, um cristão saudável espiritualmente, pratique o jejum. E essa talvez é a primeira lição que a gente pode aprender. Se você tiver com o seu esboço, você pode preencher para você não se esquecer. O jejum é uma parte necessária de uma espiritualidade saudável. Se a gente quer ter uma espiritualidade saudável, se a gente quer, através da nossa espiritualidade, se aproximar, chegar mais perto de Deus, a gente não pode negligenciar o jejum. O nosso desafio é esse, chegue mais perto. Se a gente quer chegar mais perto, a gente não pode negligenciar o jejum. Perceba a importância do jejum para Jesus. Jesus coloca o jejum ao lado da oração na mesma passagem. Oração é importante, você sabe disso. A gente ora com frequência, a gente ora nas nossas celebrações, a gente ora em casa, a gente ora na rua. A gente fala sempre aqui sobre a importância da generosidade e de isso não ser algo religioso, restrito a essas quatro paredes, mas em você levar a sua generosidade para fora e viver a sua espiritualidade fora da igreja. E pouco se fala sobre o jejum, que está no mesmo bloco da espiritualidade. Veja a importância do jejum para uma espiritualidade sadia, para a gente ser forte espiritualmente. E o jejum é importante para a nossa espiritualidade, não somente porque está aqui no Sermão da Montanha, mas porque o jejum é uma ferramenta importantíssima para combater aquilo que está lutando contra o nosso. É uma ferramenta onde a gente enfraquece a carne. A carne e o espírito estão em constante conflito todos os dias. Você acorda de manhã e o teu corpo, a tua carne está pedindo algo e o teu espírito está pedindo outro. E essas duas realidades estão em conflito a todo momento. Eu não me lembro quem me explicou esse texto, mas eu tenho isso gravado na minha memória, talvez seja numa aula de escola bíblica. Mas a pessoa que me explicou Gálatas 5,17,
falando sobre essa luta entre carne e espírito. Eu quero ler com você Gálatas 5,17, antes de explicar. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantas vezes você foi pego por você mesmo fazendo algo que falou: por que eu fiz isso? Arrependimento instantâneo. Deixou-se levar pelas fraquezas da carne. Seu espírito não estava forte o suficiente para dizer não. E a pessoa que me explicou esse texto de Gálatas 5, eu me lembro da explicação, ele dizendo: olha, dentro de nós existem 2 leões, que estão sendo alimentados todos os dias, e que estão brigando um com o outro todos os dias. Um leão se chama espírito, o outro leão se chama carne. Quem vai vencer? O leão que está melhor alimentado. E eu pergunto para você, nas 24 horas do seu dia, nas 16, 12 horas que você passa acordado, 12 não, né, irmão? Dormir 12 horas não. Mas o que você está alimentando? Espiritualidade forte ou carne forte? O que você tem colocado diante dos seus olhos? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem, se aquilo que entra nos seus olhos forem trevas, que densas trevas está o seu espírito? O que você tem colocado diante dos seus olhos, no seu celular, no seu computador, na academia, no seu trabalho, alimentando qual leão? E com qual frequência você tem orado, você tem dado esmola e você tem jejuado para alimentar o seu espírito? E a hora que o leão da carne engole o seu espírito, você diz: meu Deus, fui pego desprevenido. Meu irmão, é uma luta diária, carne e espírito. Jejum é espiritualidade forte. Jejum tem a ver com a nossa espiritualidade. E mais do que isso, o jejum, ele não é apenas o enfraquecimento da carne, mas a gente precisa ter a plena consciência de que a gente está alimentando o nosso espírito. Porque quando você jejua, o seu corpo se estressa, sua cabeça dói, você, nas primeiras horas, você fica... Para quem é casado aqui? Mulher com fome, como é que é? A minha mulher não é a minha mulher com fome. Quando minha mulher está com fome, eu falo: não foi para você que eu disse sim no altar. Foi para outra pessoa. Eu quase pergunto: quem está aí? Dá um medo de responder, assim como o gadareno, né? Legião, não, misericórdia. Mas fica num estado estressante. E se você não tomar cuidado, o jejum para você se torna o fortalecimento da carne. Você está jejuando, seu filho esbarra na tua perna com a motoca, você chuta a motoca. Sai para lá, menino. É um jejum consciente de que a gente está alimentando o nosso espírito para com Deus, de que a carne não tem domínio sobre nós. É espiritual o negócio. É alimentar o espírito e enfraquecer a carne. O jejum é isso. O enfraquecimento da carne, mas também e sobretudo o fortalecimento do espírito. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto do Sermão da Montanha. O jejum, ele é espiritual. E assim ele precisa ser encarado, como algo que com certeza vai nos fazer mais espiritual. Um segundo episódio, onde o jejum aparece, que é narrado pelos evangelhos, que também pode nos oferecer alguns princípios e instrução acerca do jejum,
Encontra-se em Lucas 5:33 e eu quero ler com você. Vai comigo para Lucas 5:33. Esses dois episódios estão registrados nos evangelhos. O Sermão da Montanha eu falei em Mateus, mas agora nesse segundo episódio eu quero ler em Lucas. Lucas capítulo 5, a partir do verso 33. Diz assim a palavra de Deus: E eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam. Algumas pessoas dizendo para Jesus, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus discípulos vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas. Se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas novas, de couros novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. No Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre a importância do jejum para o discípulo, para a espiritualidade do discípulo. E aqui, nesse episódio, Jesus está nos mostrando, está enfatizando a importância do jejum não ser feito de qualquer jeito. O jejum é importante, mas também é importante não se fazer do jeito errado. Nessa passagem, nesse momento, Jesus está sendo questionado por algumas pessoas. Pessoas possivelmente discípulos de João ou dos fariseus que estavam com inveja dos discípulos de Jesus. Porque ele diz, olha, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente. Possivelmente, nesse momento da passagem, os discípulos estavam orando e jejuando ainda mais, pois João estava preso. E o jejum, nesse tempo, era visto como algo, como um luto mesmo, como algo que a gente faz para buscar um direcionamento de Deus, e eles estavam possivelmente jejuando ainda mais. E ele diz, olha, os discípulos dos fariseus também jejuam, e eles jejuam regularmente. Jesus vai dizer, quando ele fala do fariseu e do publicano, dizendo que o fariseu jejuava 2 vezes por semana, e isso é uma verdade. Aquelas pessoas que estão indagando Jesus, diz, olha, esses discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, e os seus discípulos parecem os crentes da Renovada na festa de inverno. Não para de comer, come demais, comem e bebem. E Jesus está respondendo, dizendo assim, olha, eles estão comigo e esse é o momento de festa, mas haverá um dia em que jejuarão. O que essas pessoas estão tentando fazer, e esse é o problema de gente religiosa, vazia, é que o fardo que lhes foi colocado, eles querem passar esse fardo para alguém. O jejum foi colocado para essas pessoas talvez como uma penitência, como algo pesado. E eles estão olhando esses outros discípulos, cheios de inveja no coração, dos discípulos de Jesus, e dizendo, olha, eles não vão jejuar não? Só a gente vai sofrer? Só a gente que vai pagar penitência jejuando, ficando com fome? E Jesus está dizendo, olha, vocês estão enxergando o jejum de forma errada. E esse jejum eu não vou apresentar para os meus discípulos. E aqui Jesus nos ensina algo maravilhoso, que é a segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Jejum não é fardo, é dependência. Jejum não é fardo, é dependência. Aqueles que estão questionando Jesus, estão querendo colocar sobre os discípulos de Jesus o mesmo fardo que foi colocado sobre eles. O fardo que os fariseus colocaram sobre os seus ombros. E Jesus está ensinando algo para eles. Olha, jejum não é fardo, jejum é dependência. Olha o que o texto diz.
Os discípulos de João jejuam, oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: vocês fazem os convidados do noivo jejuar quando o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Jejum não é fardo, é dependência. A dependência do discípulo de Jesus está totalmente, diretamente ligado a ele. Aqueles discípulos estavam com Jesus. Naquele momento não tinham dependência, não tinham carência nenhuma. A sua dependência de Jesus estava sendo suprida de forma física. O Deus encarnado estava presente. Naquele momento, a sua dependência estava ali do seu lado. Mas Jesus diz: um dia o noivo lhe será tirado. Naquele dia jejuarão, pois continuarão dependendo de mim. Continuarão com essa dependência do Filho, mas o Filho não estará fisicamente presente. Enquanto o noivo está presente, é festa. O jejum aqui praticado pelos discípulos, na ausência física de Cristo, revela para nós e traz essa ideia dessa dependência espiritual. Nós somos dependentes espiritualmente de Jesus. Quando a gente jejua, a gente está dizendo: olha, o que eu preciso não é de comida, eu preciso de Jesus. Aqueles discípulos não precisavam de Jesus naquele momento, Jesus estava ali. Mas quando lhes fosse tirado o Filho, fisicamente jejuarão, porque dirão: eu preciso de Jesus, não preciso de comida. A minha dependência, a dependência do cristão está em Cristo, absolutamente. A nossa dependência vem de Deus, não vem das coisas terrenas. É esse o jejum do discípulo. Não é fardo. É você dizer: olha, eu estou jejuando porque eu não preciso disso. Eu preciso de Jesus, Ele me é suficiente. Qual é a nossa fome? É a mesma de Cristo Jesus, fazer a vontade do Pai. E para isso a gente precisa dele, somos dependentes de Jesus. Não é fardo, não é pesado, é dependência. Mas enquanto Jesus estava presente, é festa. O texto mostra isso. Ah, como eu queria estar presente lá. Eu imagino que você também queira estar presente, fisicamente com Jesus. Imagina. Esse é o meu anseio maior. Estar no mesmo ambiente, fisicamente, com o meu Salvador. Aonde não existam carências nenhuma. Aonde tudo aquilo que eu preciso vai estar ali na minha frente. E isso é festa. Warren Wiersbe, no seu comentário bíblico, ele diz algo muito legal, que ele diz que Jesus está respondendo assim para os críticos: eu vim para fazer da vida uma festa de casamento e não um funeral. Enquanto eu estou aqui é uma festa de casamento, é festa atrás de festa. Mas aqui também esses questionadores de Jesus, eles estão fazendo algo muito perigoso, que eles estão tentando transferir esse peso da religião para algo tão sublime que é o jejum. Eles estão querendo fazer de algo sublime um fardo. Eles estão querendo fazer de um fardo leve de Jesus um fardo pesado da religião. E Jesus está dizendo: para os meus discípulos não. A vida que eu ofereço não é essa vida triste de vocês. A vida que eu ofereço é alegria. Jesus andava e ele era cura para o enfermo. Era só alegria. Jesus era a libertação dos endemoniados. Ele era purificação para aqueles que as pessoas nem tocavam. Era festa, era alegria, era pão para o faminto e, acima de tudo, era salvação para o perdido, é festa. Quando o noivo lhes for tirado, jejuarão. Mas enquanto o noivo está aqui, é festa. Então, quando você for jejuar, Jesus diz: lava o teu rosto no Sermão da Montanha. Não faz isso com peso. Faça isso com leveza. Isso não é um fardo, isso é dependência.
na minha fome, eu vou me lembrar e vou me alegrar, porque eu vou lembrar que eu tenho fome de justiça. Então não jejue na festa de aniversário do teu filho, para as pessoas olharem para você e falar, não está comendo? Você fala, não, irmão, estou jejuando. Hipocrisia, lava o teu rosto, não faz disso uma tristeza. Não faz disso um fardo. Jejum tem a ver com dependência, não com peso e fardo. O noivo não está mais presente fisicamente, por isso jejuamos. Nós dependemos dele. E nós dizemos isso para o nosso estômago. A minha dependência está em Deus. E a terceira coisa que também a gente aprende nesse texto de Lucas, é que o jejum não está preso a um ritual. Mas o jejum é fruto de uma atitude natural. Preencha aí no seu esboço. O jejum não está preso a um ritual, mas é fruto de uma atitude natural. Olha o que diz parte da parábola que Jesus conta. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas. Se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Nos tempos antigos, usavam-se esses óderes, que eram feitos de pele de cabra, para se colocar o vinho, para guardar o vinho. E à medida que esse vinho novo, esse suco de uva novo, ia fermentando, o couro novo ia se esticando e se expandindo juntamente com a fermentação natural. Colocava-se então vinho novo em óderes novos. Porque se você coloca um vinho novo, que está começando o seu processo de fermentação, em óderes que já foram alargados, ele estoura. Ele não suporta a fermentação. E Jesus traz um ensinamento aqui, uma novidade maravilhosa. Ele diz, olha, aquilo que eu trago de novo, não pode ser colocado e confinado a antigas formas. Vocês estão falando do jejum em uma antiga forma. Para os meus discípulos isso não vai funcionar. Não tem como. Para que os discípulos pudessem entender e receber esses novos ensinamentos de Jesus, eles precisavam se tornar novas pessoas. Eles não precisavam de mais um ritual dado por Jesus. Mas o que Jesus traz para eles é algo natural. É uma fermentação natural que brota do interior. E se eles não forem novas criaturas, isso se estoura. Jesus não está tentando colocar mais um ritual vazio, morto, que não existe mais a fermentação natural. O jejum de Jesus não é esse ritual vazio, mas é como a uva que naturalmente fermenta, que está fermentando no coração dos seus discípulos. É um ensinamento completamente novo, que requer de nós uma postura e uma forma nova. Não é mais um ritual, não é mais uma ritualidade morta, mas é algo vivo, algo que está fermentando dentro de mim e dentro de você. E se você não for um odre novo, você estoura. Se você for um odre antigo, aí você precisa do jejum do fariseu, que não fermenta, que não traz vida, que não gera mais nada. Mas o que Jesus está dizendo, olha, eu não quero mais um ritual vazio e morto. O que eu quero são coisas novas dentro de novas criaturas, que flui naturalmente,
que não é forçado, que não é pesado, mas que é natural, que brota de dentro, que fermenta de dentro e que expande a espiritualidade de todos nós, que faz a nossa espiritualidade crescer. O jejum, Jesus está dizendo, é algo vivo, que se você não for uma nova criação, você estoura, porque o jejum vai fazer a sua espiritualidade aumentar, porque ele está fermentando dentro de você, de forma natural. A fermentação da uva é milagre, ela acontece naturalmente, flui naturalmente. No Start nós temos uma alegoria que eu aprendi de um pastor, que eu acho maravilhoso, e a gente diz, tudo aquilo que não é natural é pesado, o jejum que não é natural é fardo, o jejum que não é bíblico é castigo. Por quê? Porque se a gente não é uma nova criação, as coisas espirituais não são natural a nós, aí orar pesa. E a alegoria que a gente usa no Start, que eu aprendi de um pastor, é que assim, um espinheiro é muito difícil para ele dar uma laranja, mas para um pé de laranja é natural. Imagina a força que um espinheiro tem que fazer para dar uma laranja, e não consegue. O que a gente precisa fazer é morrer espinheiro e nascer um pé de fruta, para que os frutos do Espírito possam brotar naturalmente, fermentar naturalmente. Eu não jejuo para mover a mão de Deus, ou é algo pesado para que eu possa me castigar e Deus ter piedade de mim, mas eu jejuo para me santificar, para que a graça de Deus, como um vinho fermentado, flua dentro de mim, naturalmente, e que expanda esse ódere que nasceu de novo, para uma espiritualidade grande, que suporte esse novo ensino de Jesus, que não é mais um ritual, mas que é vida, que é graça, que flui como um rio. É esse o ensinamento de Jesus. O jejum não é um ritual, não está preso a um ritual, mas o jejum, ele é fruto de uma atitude natural de um discípulo que nasceu de novo. É natural como a fermentação da uva. É natural, é vida. Não são ritos mortos. Não são ritualidades vazias de uma religiosidade barata, mas é vida. É algo que flui. Eu aprendo com isso aqui, e que eu acho que Jesus está ensinando para nós, está tratando a nossa tendência em sempre transformar a espiritualidade numa liturgia morta. Infelizmente essa é a nossa tendência. A gente pega aquilo que é espiritual, as liturgias espirituais, e a gente transforma elas numa liturgia morta. Você, como um ódere velho talvez, você já vem há tantos anos na celebração e no culto, que isso tornou para você uma liturgia morta. Aquilo que é a contemplação de uma espiritualidade sadia, se transformou num rito morto. Não gera mais vida em você. Você entra e sai daqui igualzinho. Você canta os louvores, e isso, como um ódere velho, já se tornou para você um rito morto, não traz mais vida para você. Você já está tão acostumado a participar da ceia do Senhor, que isso virou para você um rito morto, celebração de um Cristo morto. Você não participa da ceia como em memória daquele que ressuscitou. Isso tornou para você uma liturgia morta. Jesus está mostrando para nós essa nossa tendência de pegar uma espiritualidade viva e transformar, como os fariseus fizeram, em ritos mortos, que não gera vida em ninguém.
Eu li um livreto semana passada, ainda compartilhei com o pastor Palma, um livreto muito antigo, dos anos 80, que eu me deparei e achei o PDF na internet, do reverendo Caio Fábio, que diz assim: seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Esse é o título do livro. E na introdução, ele falou uma coisa que eu fiquei ruminando aquilo a semana inteira. Que ele diz assim: para os seguidores de Jesus, aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, eles vão fazer da vida uma liturgia, e da liturgia vida. Simples, mas profundo. O que significa? É que a tua vida é uma liturgia para a glória de Deus. Amanhã você vai para a tua empresa e você vai bater o ponto e você vai falar: bom dia, estamos começando mais uma celebração. Você vai falar: agora eu vou para o período do louvor ali no meu computador. Agora eu vou contemplar aquilo que eu tenho aprendido de Deus na palavra, nos meus relacionamentos do trabalho. Fazer da vida uma liturgia. E da liturgia que a gente tem matado, vida. Fazer esse momento aqui gerar em nós algo que borbulhe dentro da gente. Algo que fermente dentro da gente. Há quanto tempo você não vem aqui num domingo e não sai daqui com o teu coração pegando fogo? E você diz: não, é o culto que foi fraco. É o pastor que pregou ruim. É o louvor que não ensaiou direito. É você transformando a liturgia em algo morto. E aí você faz da tua vida não uma coisa litúrgica, para a glória de Deus, mas você vive, não sei para quem. Fazer da liturgia vida, e da vida liturgia. Simples, mas transformador. A gente é odre novo. A gente precisa lembrar disso. A espiritualidade precisa fermentar dentro da gente. Jejum é isso. É uma faceta da espiritualidade que, quando a gente pratica, ferventa dentro de nós. A gente precisa resgatar isso. Eu quero concluir, que eu já estou atrasado, dizendo qual é o propósito do jejum. Por que a gente jejua? A gente aprendeu que é importante. A gente aprendeu a como fazer, não fazer do jejum um fardo. Não fazer do jejum um rito morto, mas fazer algo natural da vida que fermenta dentro de nós. Mas qual que é o propósito de tudo isso? Por que a gente faz o jejum? O propósito do jejum, essa abstinência de comida, é para que a gente se dedique exclusivamente a Deus. O jejum tem o propósito de colocar a gente no eixo. Quando a gente está com muita coisa no estômago, quando a gente está empazinado de comida, a gente não pensa direito. Ninguém bate um prato de rabada e vai estudar, dá sono. Seu corpo e sua mente estão trabalhando arduamente para digerir tudo aquilo que você está comendo, e aí você fica ali sem essa percepção, e a gente jejua para a gente prestar atenção em Deus, para a gente colocar Deus no centro, tirar o nosso estômago do centro e colocar Deus no centro. Esse é o propósito do jejum. O jejum não tem o propósito de mover a mão de Deus a teu favor, mas o jejum tem o propósito de fazer você perceber que a mão de Deus já está se movendo, gente. A mão de Deus está se movendo e você não está percebendo, porque você está comendo, bebendo, e você está fazendo todos os seus afazeres sem prestar atenção. Porque quando você jejua, quando as toxinas dos alimentos vão saindo do teu corpo, parece que você fica mais atento para perceber Deus. Um canto de passarinho te dá vontade de chorar. Nos dias em que eu jejuo, meu filho não pode falar uma palavra bonita não, senão eu choro. Se ele fala: oi papai, eu vou dar um abraço aqui no papai. A gente fica sensível, perceptível a contemplar Deus. A gente prepara
o nosso corpo para prestar atenção em Deus, para dizer para Deus: olha, nada, nem comida, nem bebida, nada é mais importante do que o Senhor para mim. Isso é jejum do discípulo de Jesus. John Piper diz que Deus deseja conhecer a nossa realidade vivida, concreta, e Ele quer saber da nossa preferência por Ele acima de todas as outras coisas. Isso é o jejum, preferir Deus. É dizer que você prefere o pão que desce do céu e não o pão que vem da terra. Esse é o propósito do jejum. Você vê melhor, você perceber melhor. Essa prática, então, será sempre bem-vinda, desde que ela não seja esse ritual morto, desde que ela não seja esse fardo para você, mas que seja uma contemplação e uma adoração espontânea para Deus. E eu quero encerrar dizendo que Jesus espera isso de você. Fique de pé, nós vamos orar. Louvado seja Deus. Como eu disse, a espiritualidade e os ensinamentos de Jesus só são possíveis se vividos pela graça. Nós vamos orar agora e a nossa oração vai ser essa: para que o Senhor nos dê condição, através do seu Santo Espírito, de jejuar de forma correta, para que a nossa espiritualidade fermente dentro de nós mais uma vez. Ore juntamente comigo, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra, palavra que é útil para nos repreender, para nos instruir, para nos ensinar, Pai, para nos mostrar a justiça e também para nos ensinar sobre a nossa espiritualidade. Senhor, obrigado. Nós não nos cansamos de agradecer pelo acesso que temos à tua santa e bendita palavra. Podemos abri-la, compartilhá-la, aprender dela de forma livre, aonde em muitos lugares não se tem esse privilégio. Nós te agradecemos por isso. E o nosso pedido, a nossa oração para o Senhor, é que o Senhor, através do teu Santo Espírito, apliques, Pai, transforme a nossa vida através dessa palavra, Pai, e que nós possamos caminhar em novidade de vida, possamos, Pai, aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que a tua palavra nos instrui, para que nós possamos ser reconhecidos como discípulos genuínos do Senhor, porque seguimos a tua palavra. Não queremos ser imprudentes, mas queremos ser sensatos, de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, e para isso somos totalmente dependentes do Senhor. Então nos ajuda, Pai, ajuda essa comunidade de fé mais uma vez a cumprir o teu chamado e a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela palavra dele, amém.